Hora do Nato Podcast, puxa a cadeira que a resenha hoje promete, hein? Promete porque vocês já estão vendo aqui que o cenário está novo. Estúdio Nossa Cidade aqui, ó, sensacional. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê aquele like lá, porque fortalece demais a gente. Legal? Hoje, recebendo meu amigo, que é um empreendedor nato, ele foi músico nato, ele é um cara sensacional, Wagner. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Nato, eu que agradeço o convite. Eu tava vendo, você falou o cenário novo, eu falei assim, cara, realmente eu assisti os outros e não tinha. Eu falei assim, então é um privilégio meu, eu tô estreando aqui, né? É, muito bom. Obrigado mais uma vez pelo convite, agradeço pela oportunidade de contar a minha história aqui, né? É uma história que a gente pode levar para as outras pessoas e curar a vida de outras pessoas também, né? Um processo de crescimento aí, a gente vai falar tudo, tem um monte de coisa pra gente abordar aí, né? Muito legal. Agradecendo aos nossos patrocinadores, né? Águas Olímpica, Têxtil Salter, entre tantos outros que você vai encontrar aqui na descrição do vídeo e passando aqui na tela também. O Wagner, que é meu amigo, é uma satisfação te receber aqui. A gente se conhece já tem um tempão, né? Muito tempo. Desde a época do futebol, você tocava um samba. E o espaço do nosso podcast aqui é justamente isso, é trazer grandes histórias para motivar as pessoas que nos assistem, né? E você tem uma trajetória de sucesso, a chave virou no momento da vida aí e a jornada de sucesso vem na crescente, graças a Deus, né? Mas como eu falei lá atrás, nós nos conhecemos no futebol, Sim. né? Lateral esquerdo, tocava um samba, né? Você começou na música cedo. Cedo, na verdade eu comecei a tocar na noite com 13 anos de idade. Eu ganhei o meu primeiro instrumento aos 9 anos de idade, um violão. E eu fui fazer aula de violão com uns amigos na sociedade de amigos de bairro, né? No bairro que eu morava. E eu comecei a estudar violão. Mas aí os amigos pararam, eu também parei. Mas depois que meu irmão entrou na Banda Lira de Mauá, e aí ele começou a tocar e tinha um grupo lá e ele começou a fazer parte desse grupo e ele entrou para fazer aula de cavaquinho. E sempre que tudo que o irmão mais velho faz, o irmão mais novo quer fazer, né? E aí eu falei assim, cara, eu também quero aprender cavaquinho. E eu fui fazer aula no mesmo lugar, meu pai ia pagar a aula para mim também. E chegando lá, foi interessante que eu lembro minha mãe falando assim para mim, você vai fazer cavaquinho? Mas o seu irmão já toca cavaquinho e já tá no grupo. Agora você tem que fazer um outro instrumento para você entrar no grupo também. Né? Certo. E aí na hora eu fui decidir, aí na hora eu peguei o cavaquinho, eu olhei o violão, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou trocar. Aí eu falei pro professor, eu quero trocar, eu quero fazer violão. Aí então fui lá, peguei o violão, comecei a estudar violão, estudei dos 13 até os 16 anos violão. E ali com 13 anos eu comecei a tocar, mas eu tocava pandeiro antes no grupo e depois que eu já tinha tirado algumas músicas ali, eu comecei a tocar violão. E aí eu fui estudando, aí dei aula em conservatório, meu irmão dava aula, depois eu comecei a tocar cavaquinho, aí eu fui estudando mais. Com 17 eu voltei a estudar bossa nova e aí depois eu parei, comecei a trabalhar. E aí eu já parei de estudar, mas eu tocava. Então fui tocando até meus 37 anos, eu toquei. Quando eu te conheci, o seu irmão Kleber, né? Sim. Cavaquinho, era o do grupo Canto Maior, se não me engano. Canto Maior era Tinha o Pico, o Pico passou por aqui já, ele veio com o samba do povo aqui, o cara não muda também, meu bicho. irmão, O carisma dele não é inigualável, né? E aí te conheci no Canto Maior, você acompanhou e vivenciou tudo aquilo que a noite traz, né? Que é pouco do glamour, porém os percalços que tem, que é juntar 6, 7 caras dentro de um carro, cachezinho pequeno, às vezes guardar para mexer num sonho. No nosso país a cultura é deixada um pouco meio que de lado, né? Isso é meio que cultural. Artistas, músicos, infelizmente. Espero que mude isso. E aí nessas indas e vindas, toca na noite, joga um futebol, tem os amigos, tal, tava num trabalho, tem um ciclo de pessoas que você convive, porque faz total diferença, né? A gente vai chegar lá um pouco mais na frente. Sim. Você foi vivenciando isso. E no decorrer da sua caminhada, você já foi começando a enxergar coisas que estavam, entre aspas, travando um pouco a sua vida? Eu achava que eu ia ser realmente um músico. Eu ia viver disso. Esse era o meu olhar. Né? Até então, quando eu vou ser músico, eu vou tocar e eu vou ser o cara na música e tal. E foi passando o tempo, eu falei assim, cara, mas eu não posso deixar de trabalhar porque... que nem você fala assim, a gente não tem muito resultado financeiro, né? Quanto é pequeno, anonimato. Então a gente toca por um cachê muito pequeno.
E aí eu não tinha um recurso para fazer o que eu sempre gostaria de fazer, comprar um carro, sair, né, poder comprar as minhas roupas, meus tênis e fazer as minhas coisas. Então eu fui trabalhar. Então eu queria ali, com 14 anos eu queria trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar, entregar panfleto na rua, de uma corretora de seguro. E aí dali eu não parei mais de trabalhar. Com 18 anos com 19 anos, na verdade, eu entrei numa empresa, e ali, registrado mesmo, e ali eu fiquei por 19 anos. Então, todo esse processo de tocar e trabalhar foi dentro dessa empresa, e até eu parar e até eu sair dessa empresa também. Que era do ramo de vendas, não? Isso, vendas de consórcio. Então, eu entrei ali para essa empresa, daqui da região, né? Posso falar? Pode falar o nome, não tem problema? Pode? Se não faz propaganda, não sei. Se não pode puder. cobrar o... Depois cobra ele. Inclusive, eles são da cidade aqui, né? Eles são de Ribeirão Pires e tudo. Começaram aqui o consórcio em Ribeirão Pires, e eu entrei como vendedor lá na Savol. Aprendi muita coisa. Sou, assim, grato pelo tempo que eu fiquei lá, pelo tempo tudo que eu aprendi. O que deve fazer, o que também não deve fazer, sabe? Então, a gente vem aprendendo de todas... Só que eu comecei a entender isso depois de um tempo, tá? Que era para eu aprender o que não deveria fazer. É engraçado, mas com o tempo a gente vai entendendo isso. Então começou, e nesse processo de noite a gente vê tudo, né, cara? A gente se envolve com muita coisa. É o glamour da noite, é o assédio, né? É o poder de você estar nos lugares com grandes artistas, porque eu andava o pico, né? Durante um tempo que o Theo foi casado com a tia dele, então assim, a gente tava muito ligado no Exalta. Ligado ali com o Exalta Samba, então a gente andava com o Exalta Samba, todos os shows que estavam em São Paulo a gente tava junto, né? Era pequenininho, alguns vão lembrar, é uma mistura brasileira, né? Lá no Tatuapé a gente ia bastante lá. E isso fez com que eu, assim, sonhasse com isso. Que eu via os grandes artistas ali, né, junto. Eu acompanhei o processo de muita gente. Você vê o Thiaguinho, a entrada dele no Exalta Samba, já era um pouco mais velho, mas eu acompanhei. Eu tinha ali meus 20 e poucos anos ali, quando o Thiaguinho entrou no Exalta. Eu estava no primeiro show dele, quando ele foi no Exalta, a gente andava muito próximo. Isso glamoriza muito. E aí eu queria viver disso. Mas a gente conhece muita gente, aí a gente começa a conhecer algumas outras coisas, a bebida, o cigarro, né? A droga. Infelizmente tenho essa passagem por droga que hoje eu posso falar tranquilamente, abertamente, porque isso eu tô curado, e a forma que eu falo cura outras pessoas, essa é a ideia. Né? Superou bem, né? Então é curar as outras pessoas também, nesse sentido, por isso que eu gosto de falar. Então, assim, eu falo que a minha história dá um livro, né? Dá pra fazer, dá pra pensar nisso. Então, tanto que tem 2 já pronto. Aí que legal. Então, estou em fase de diagramação, né? De ajuste ali ortográfico, tudo, registro. Então, meus 2 livros, putz, cara, quem diria que um pretinho desse, pagodeiro, né? Vindo de família muito humilde, vendedor de consórcio, hoje poderia ser mentor, empreendedor, palestrante, sabe? Escritor. Então é algo que, assim, é surreal para mim, assim, viver isso, sabe? Mas eu pude só depois de uma virada de chave, que aí a gente consegue chegar nessa virada de chave. Mas esse tempo eu queria viver da música. E aí a vida vai mostrando algumas coisas pra gente. Quando eu posso já resumir aqui para você, já adiantar, que fica mais, né, um resumidão pra gente entrar nas coisas boas, né, que essa é uma parte boa e ruim da minha vida. Foi necessário. Aconteceu porque eu também quis, viu? Não posso falar assim, não, me obrigaram a fazer, não. Foram as minhas escolhas e as minhas decisões. E vivi, e passei por isso. E graças a Deus eu superei algumas coisas e abandonei uma grande parte disso. Né? Não digo de pessoas, de vícios, de forma de viver, de comportamento. Tá? E aí eu tava para casar, aconteceu um negócio bem interessante, porque eu falo que eu era um fariseu, assim, olhando hoje, né? O fariseu é a seita mais dura do judaísmo,
né, que você pode ler ali na Bíblia, porque era um povo que falava o que tinha que ser feito, mas eles não faziam aquilo, né? Tanto que Jesus repreende os fariseus na Bíblia ali. Então eu posso olhar e falar assim, eu era um cara desse, eu era um cara religioso nesse sentido, porque eu ia pra igreja, era engraçado, cara, eu dou risada, eu ia na igreja, eu ficava no culto, eu saía do culto, acendia o cigarro na hora de ir embora. Loucura, hein? É assim, eu cheguei a pregar, né? Vou pra lá pregar, mas eu cheguei a orar, cara, juro pra você. Cheguei a orar pra um cara que eu tava no bar, eu tava bebendo, eu tava fumando, e eu cheguei, o cara passando assim, situação de rua, e pedindo cigarro, eu dei um cigarro pro cara, e eu falava pro cara, pô, meu, sai dessa vida, olha que hipocrisia, cara, que eu cometia, sabe que doideira? Pô, sai dessa vida, isso aí não é pra você. Aí o cara devia olhar assim e falar, O cara que legal, né? Olha quem tá me falando, né? E eu já cheguei, olha pra você ver, eu já cheguei a prometer pra Deus que eu ia parar de fumar pra vida do cara ficar legal. Uma coisa de maluco, né, cara? Assim, só que eu não parava com os meus vícios, né? Então, essa foi a parte muito... Eu fico olhando muito complicada pra mim, porque hoje eu falo assim, ó, tem coisas que eu acessei que eu não deveria ter acessado. Era melhor não ter mexido. É muita coisa. Eu vou falar as coisas que mais destrói a mente do homem. Pornografia. É a pior coisa que tem. Destrói. Se tiver, você tem filhos, eu sei, deixar longe disso, cara, assim, ó, de não consumir, porque é uma destruição total na cabeça do homem, sabe? Então, assim, eu falo, até falei pra minha sogra assim, ó, meu filho vai casar virgem e vai ter, ó, se puder ter uma namorada só, é bom. Mas se não der, tudo bem, né? Terminar ali, tá conhecendo, mas ele vai casar virgem. Ela fala, ah, você casou virgem? Eu falo assim, eu não, mas eu errei. Mas eu não quero que ele erre, porque eu quero que ele conheça uma mulher só. E conhecer, né, a palavra conhecer, que na Bíblia, na Bíblia tá, quando menciona conhecer, é o ato sexual, né? Quando fala Adão conheceu Eva, né? E aí teve o seu primeiro filho. Então, assim, conhecer na Bíblia tá ali, é o ato sexual. Então, eu sei, é que ele conheça uma mulher só, para que não tenha essa deturpação, né, mental, visual, que isso fica, cara, nunca mais sai. Nunca mais sai. É um processo que você tem que renúncia atrás de renúncia, em cima de renúncia. Mas voltando lá, esse foi o período aí da música que eu toquei até os 37 anos, que assim, eu fiquei numa casa tocando até a pandemia, e aí quando deu a pandemia, minha esposa estava grávida, e aí eu falei assim, cara, eu não quero mais essa vida. Porque uma coisa mudou quando um amigo meu virou para mim e falou assim, ó, se você tiver coragem de olhar pro seu filho, bater no peito e falar para ele assim, ó, imita tudo que o papai tá fazendo, você tá no caminho certo. Se você não tiver coragem de fazer isso, alguma coisa tá errada, você tem que corrigir. Eu falei, vixe. Forte isso. Agora eu tô lascado. Você entrou na reflexão rápida ali. Eu falei assim, que tem um monte de coisa que eu faço que eu não quero que ele faça. Fumar. Eu não quero que meu filho fuma. E então, cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar. Beber. Eu não quero ver meu filho bebendo, sabe? Não estou dizendo que ele não possa tomar um vinho, possa socialmente ou conhecer o álcool. Não estou dizendo isso, que lá na vida adulta ele resolve o que ele quer, né? Mas a minha instrução vai ser, isso aqui é ruim para você, não é legal. Né? Então, assim, quando ele falou isso, pum, me despertou algo ali. Isso foi em 2020, que aí eu entrei num processo que eu conheci um palestrante, que aí foi no meu... fui fazer uma empresa, foi uma reunião de negócio, que aí o cara me apresentou, o Pablo Marçal, e aí eu vi o cara e falei assim, cara, é legal essa parada que ele fala, e ele é muito duro na fala dele, né? E eu falei assim, gosto, mexeu comigo, e eu comecei a acompanhar ele mais ali. E aí, perto da minha esposa ganhar neném, eu falei assim, cara, meu filho não vai me ver fumando, nunca. Então eu decido hoje parar de fumar. Eu não vou mais fumar. E só que eu não sabia como fazer isso, porque eu já tinha tentado diversas vezes e eu não conseguia. E aí foi um processo ali que eu entrei mas eu posso falar mais, deixar você fazer as perguntas, senão não, fica tranquilo, a ideia é assim mesmo. Você vê que o poder que um filho tem sobre a gente, né, Wagner? Quando a gente acha que não consigo, não sei se vou,
Quando você olha no olho, você tem a sensação dele estar sendo gerado, não tem como, cara. Precisa mudar, cara, porque assim, se você não muda, você vai fazer outro banana no mundo. Aí eu sou um banana, eu vou outro banana. É um pai banana, vai ter um filho que jeito? Banana. E aí como que foi essa trajetória, por exemplo? Você começou a entrar nesse mindset novo, começou a mudar os gatilhos. Provavelmente quem estava próximo de você, que já curtia ainda tocar essas coisas, começou a estranhar. Né? Quando você decidiu, vou parar de tocar. Alguém falou por quê, ou não para, continua aqui, que aqui tá bom, zona de conforto é melhorzinho, o novo é complicado, você não sabe se vai dar certo. É tão interessante isso que, assim, teve uma pessoa muito próxima a mim que virou e falou assim, cara, você não precisa falar pra todo mundo que você não vai mais tocar. Se um dia você sentir vontade de tocar e quiser tocar. Eu falei assim, mas eu não devo nada pra ninguém. Nenhuma satisfação da minha vida pra ninguém. O que eu tô falando aqui, eu tô arcando um compromisso público, dizendo que não é um compromisso público, mas eu falei assim, ó, eu estou encerrando a minha carreira de músico, que eu toquei minha vida inteira. Então eu gravei um DVD com um amigo meu, com o Dani, e eu falei assim, cara, Dani, é a última vez que você vai me ver tocando, assim, vem tocar aqui comigo, vou tocar. É a última vez, não tem outra vez que vai acontecer. E nunca mais aí aconteceu. E todo mundo fala assim, você não sente vontade de voltar? Não, não sinto vontade, assim, nossa, eu tenho, sabe, abstinência. Não tenho isso. E aí uma pessoa falou assim, você não faz isso, porque eu falei assim, mas eu não tenho essa necessidade de aprovação nesse momento. Porque quando eu tenho medo de falar alguma coisa, é que eu fico com medo do que as pessoas vão achar. Isso é um bloqueio chamado necessidade de aprovação. Tem muita gente que não faz o que gosta de fazer, o que precisa fazer, por simples necessidade de aprovação. Ai, o que vão falar de mim quando eu começar a falar isso na internet? Tem gente que tem uma superação de vida que não quer levar, não quer expor isso para curar outras pessoas. O que eu tô fazendo aqui? Tô falando da minha vida. Qual é o meu propósito, né? Exatamente. O propósito meu foi clarificado quando eu entendi o que eu era. Até então eu nunca tinha ouvido. Eu achava que eu vinha do macaco. Olha que doideira. Todo mundo dá risada disso. Eu só achava. A gente veio do macaco, nós evoluímos e tal. E eu falei assim, cara, quando eu entendi o que era identidade, eu falei assim, porra, cara, esse negócio, que doideira, eu não sabia que eu era isso. E isso foi transformador para mim, foi de verdade. O processo de transformação, ele tem 3 etapas. Todo mundo fala assim, tudo bem, mas então, como que eu me transformo? São 3 etapas, são 3 níveis. O primeiro você melhora, muda. Primeiro é a mudança, você tem a mudança, depois você tem a melhora e depois você tem a transformação. É meio chulo, mas eu vou trazer um exemplo aqui para as pessoas entenderem. Vamos supor um cocô. Cocô no chão é um cocô, certo? Se você pegou o cocô, colocou ele em cima de uma cadeira, ele mudou, mas ele continua sendo cocô. Ele só mudou, saiu do chão, veio para a cadeira. Se você pega um perfume, espirra no cocô, esse cocô melhorou. Ele ficou melhor, né? Então, o processo de melhora dele, ele era um cocô fedido, e era só um cocô, agora ele é um cocô perfumado, né? Sim. Mas quando ele chegar para a transformação, você transforma esse cocô em adubo. Você coloca nas plantas e aí ele tem um propósito para aquilo. É que você pega assim, transformou, não tem como voltar mais atrás. Pega a borboleta. Saiu do casulo. Você fala para ela, volta pro casulo, volta a ser larva. Não tem mais como. Uma criança uma criança de 4 quilos de uma mulher. Mas não entram de 600 gramas para dentro de novo. É transformação, cai um fruto do pé. Transformou. Agora ele tem um propósito a cumprir, saca? Então, assim, esse processo de transformação, ele precisa ser... Tem gente que quer do dia pra noite. Mas aí pessoas que estão ao lado fazem total diferença também. Assim, eu falo assim, ó, que a gente tava falando agora há pouco sobre abrir mão e deixar pessoas, né? Que a gente tem que desapegar. Eu falo pra todo mundo, ó, quer prosperar? Você precisa ser desapegado. Apegado não prospera. Você precisa realmente ser desapegado. Por que desapegado? Porque se você quer viver o extraordinário, mas você não consegue largar o bom, não vive extraordinário, concorda? Eu tenho o bom. Mas eu
Não consigo largar o bom. Mas então, a sua vida extraordinária tá ali na frente, mas você não quer largar o bom, você também não vai ver o extraordinário. Acabou. Então, o desapegado, ele prospera mais rápido. O que é ser desapegado? De várias coisas. Cultura religiosa familiar. Tem gente que eu pergunto, você é de qual religião? Eu sou de tal. Por quê? Porque minha avó era. Assim. Cresci assim, sempre foi assim. Mas você nunca se questionou o porquê? Mas você vai falar de religião aqui agora. Eu falo, não, estou aqui levantando bandeira para religião X, A, B ou C, não. É só uma configuração mental. Porque você vive, às vezes, o que a sua família veio vivendo. E aí você vem repetindo aquilo. E aí você vai programando seus filhos também e vai repetindo. Parece que é uma programação em série, né? Você vai fazendo ali em série. O desapego é a mesma coisa que desconstrução. Para eu chegar na transformação, eu precisei me desconstruir, mano. Aí eu comecei a imaginar. Eu parava assim para olhar mesmo. Eu falei assim, cara, eu tô vendo eu, olhando eu de fora agora. Saindo de mim e olhando de fora. Eu sou uma casa velha. E essa casa velha, o que eu quero com ela? Eu quero construir um prédio maravilhoso. Tá bom? O que você vai ter que fazer com essa casa? Derrubar, mano. Você tem que derrubar ela toda, jogar ela no chão. Você tem que limpar. Você tem que contratar umas caçambas, colocar as caçambas lá para encher de entulho, tirar o entulho do terreno primeiro, que você não consegue. Derruba a casa e já constrói prédio? Não tem jeito. É um processo lento. É um processo que... É um processo, já diz, né? Ele é um processo, é dia a dia. E o processo de desconstrução, você faz tudo isso e como que você começa? Aí todo mundo fala assim, peraí, para eu construir, o que eu faço? Para eu construir eu vou... já limpei o terreno, agora eu vou começar a colocar os tijolos. Não. Como é que você constrói um prédio arranha-céu de 20 andares com um alicerce de casa velha? Não tem como. Quando subir, o que vai acontecer? Vai tombar. O que quer dizer isso, essa construção? Quando você começa a crescer muito rápido em algumas coisas e prosperar, mas você não tem inteligência emocional, é muito fácil você cair. É muito fácil derrubar o prédio. Por que você pega uns caras top aí, pega aquele menino lá, luva de pedreiro. Menino, chegou um momento que falou assim, cara, não dá. Parei, o negócio é muito doido aqui. Ele entrou num lugar que, sem inteligência emocional, esquece. E eu descobri um negócio muito interessante, Nato. Não dá pra gente crescer o QI, sabia? O QI, ele não aumenta. Ele é o que vem da sua genética, dos seus pais. E muita gente fala assim, eu quero ser mais inteligente. Não, o QI que você tem é esse que você vai ter, tá? Beleza? O que dá pra você fazer é melhorar o controle e a gestão das suas emoções. Canalizar certo. Fazer a canalização das suas emoções. É o que faz você ficar mais inteligente. Mas é a inteligência emocional. E quando eu descobri isso, eu falei assim, caramba, o que eu tô caçando, então, ficar bom em um monte de coisa? Eu tenho que ser bom na gestão das minhas emoções. Se eu não gerir direito as emoções, eu começo a ter... eu começo a sair do controle, eu descontrolo. Porque se nós tivéssemos desde pequeno um ensinamento, que infelizmente não é assim, né, dentro de casa ou nas escolas, pelo menos para a maioria, sobre educação financeira, né, sobre ser empreendedor e principalmente a inteligência emocional, teriam mais campeões, né? Cara, meu filho tá com 2 anos, vai fazer 3 anos agora em outubro. Era pra ele nascer no mesmo dia que eu, mas aí minha esposa comeu pimenta só pra estourar a boca. Pra não nascer no mesmo dia. Aí nasceu 3 dias antes. Aí nasceu dia 11 de outubro, meu aniversário é dia 14, dele é dia 11. E meu filho vai fazer 3 anos e eu já ensino inteligência emocional pra ele. Eu falava, mas como você ensina inteligência emocional pro menino de 3 anos? Eu vou arredondar a idade dele aqui. É simples, não tem um monte de coisa que... Lógico, não dá pra ele absorver. O cognitivo dele, no córtex pré-frontal, tá em formação ainda, né? Córtex pré-frontal para ficar pronto, todo formado, nos 25 anos de idade. Até que agora a psicologia quer mudar a adolescência, levar a adolescência até para 24 anos, sabia disso? Não. Quer aumentar agora o adolescente, em 24 anos ainda é adolescente. Eu conheço uns 2 aí que tem 20 anos. Com 24... Vai que menino. Vai com 24 já ficar ter filho, né? Casado com filho ainda adolescente. Mas a gente conhece eu conheço uns de 50 ainda, Nossa. Que é uns meninos de 20 anos.
É sério mesmo, te juro pra você. E eu não tô aqui falando que você agora é o bom, não. Eu só tô dizendo assim, há meios de conseguir sair dessa bolha, né, cara? Então eu ensino, vou voltar lá, senão a gente vai pro outro caminho aqui, eu perco. Eu vou ensinar o meu filho a inteligência emocional. O que eu faço? Eu falo pra ele. Eu cheguei no café da manhã. Hoje em casa a gente não tem mais assim nenhuma refeição que a gente faz separado. A não ser que eu estou com um compromisso, ou minha esposa está num compromisso, em alguma coisa de negócio e tal, e a gente acaba almoçando, né? Ou jantando, na verdade, sem a gente ali. Hoje é um dia que ela vai jantar, eu não vou estar em casa, eu tô aqui. E aí, toda vez a mesa, eu tenho posição na mesa agora, que é muito importante isso, mesa, né? Porque eu fui estudar e eu descobri que 87% dos delinquentes presos não tem a presença do pai na mesa ou não tem a figura do pai, paterno, do homem. Não tem a figura. 87%. Ô, louco. Então são registros que desde pequeno vão fazendo a diferença. A falta da posição do pai, do patriarca, faz muita diferença na formação da criança. Meninas que não têm pai são mais assediadas na rua. Presente, que não conviveram. Tem meninas que não são assediadas. Você pode ver. Tem mulher muito bonita que ninguém mexe. Tem mulher feia que os homens parece que, sei lá, sabe? É um negócio assim, que é muito assediado. É por causa da figura do pai. Entendendo isso, eu falei assim, cara, não faz sentido nenhum eu não ter isso na minha casa. E eu comecei, depois de um tempo, Nato, eu comecei a falar assim, cara, eu virei a chave mesmo, eu não vou levar minha vida mais na brincadeira. Minha vida não vai ser mais no automático. Ai, fiz isso no automático. Não tem mais. Minha vida é no manual. Eu decido. Né? Eu comecei a andar por decisão. Então, assim, isso não faz sentido mais para minha casa? Não, tá fora, não vamos fazer mais. Isso aqui vai fazer a gente crescer? Vai. Então nós vamos incluir isso na minha casa. Posição na mesa vai ser bom para nós? Vai. Então vamos ter posição na mesa e nós vamos fazer todas as refeições que a gente pode à mesa. Então nós fazemos 2 hoje juntos, que é o café e a janta. Porque eu tô no trabalho e a minha esposa também e meu filho tá na escola. Por pouco tempo eu quero isso também, porque eu também quero incluir o almoço com a gente junto. Certo. Então, a minha parte agora de empreender e crescer e prosperar financeiramente é para trazer esse conforto para minha família, para poder estar mais próximo deles. Né? Então, assim, e na mesa eu falava assim, eu vou fazer um teste com o Luca. Luca é o nome do meu filho. Eu falei assim, olhei para ele e falei assim, você é feio, menino? E eu olhava e fiquei sério. Você é feio, menino. Menino feio. Eu não sou feio. Comecei a querer chorar. E aí eu fui e falei pra ele assim, ó. Toda vez que o papai falar que você é feio, você não vai responder desse jeito. Você vai responder o seguinte: eu sou igual o papai do céu. Eu não sou feio. Eu sou igual o papai do céu. Eu sou lindo igual o papai do céu. Eu queria ensinar ele, depois, né, futuramente eu vou ensinar ele que assim, ó, eu sou imagem e semelhança de Deus. Porque é isso que nós somos. Essa é a identidade. Eu fiquei impressionado quando eu descobri isso, juro pra você. A minha virada de chave, a primeira coisa mais importante que eu descobri é quando eu fui ler em Gênesis 1, 26, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Eu falei assim, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu não vim do macaco, mano. Por mais parecer até a cor, né, que chamam o preto de macaco, mas eu não vim do macaco. E eu falei assim, caraca. E aí eu falei, deixa eu ver o que tem mais aqui nesse evangelho, na palavra. Buscai o meu reino e a minha justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu falei, uai, por que eu fico correndo atrás de um monte de coisa então? Se Deus está dizendo que se eu buscar o reino e a justiça, as outras coisas ele me coloca. Ele me prospera nas outras coisas. E não faz sentido eu ficar atrás. Ah, mas por que você empreende hoje? Cara, eu empreendo porque eu tenho essa possibilidade. Uma, qualidade de vida. Outra, possibilidade de conforto para minha família. E, cara, alcançar mais gente. O que é o dinheiro para você hoje, Wagner? O dinheiro para mim é munição. O que eu faço hoje aqui com você, se eu tiver mais grana amanhã, eu puder ter um helicóptero, um avião, que eu vou voar, vou para Minas, eu vou para não sei aonde, e levar essa mensagem, e se Deus falar assim, ó, eu quero que você faça isso, é para isso que o dinheiro vai ser usado, sabe? É para alcançar mais gente. Não é para ostentação que falam hoje, né? Porque ostentar e usufruir é diferente.
Quando você fala assim, então, virei a chave com toda essa caminhada que você vem passando aqui, é bem dizer, tipo, saiu pra fora, olhou a casinha velha e encontrou o propósito. Primeiramente, eu ativei a identidade. Eu soube quem eu era, imagem e semelhança, ok? Depois disso, eu fui clarificar o propósito. Eu falei assim, cara, qual é o meu propósito de vida? Isso é bem difícil encontrar, né? E não é, sabia? Porque o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então vamos supor, qual que era o meu bloqueio? Eu vivi uma vida de assim, promíscua demais, de bebida, de droga, tratava minha esposa muito mal. Aqui eu falo assim, como é que você sabe que você tratava sua esposa muito mal? Olhando hoje, o que eu fazia pra ela, a forma que eu falava com ela, do jeito que eu tratava. Sexta-feira eu saía do trabalho, ia pro bar, chegava em casa 3 horas da manhã. Foi tão engraçado hoje, Nato, que eu saí pra comprar comida hoje e eu encontrei um cara das antigas, lá de trás, que ia nos shows do pagode e tal. E ele, ô, negão, tudo bem? Como é que você tá? Ô, irmão, tudo bem? Joia e tal. E aí eu encostei assim, eu tava perto de um negócio assim do restaurante, eu encostei o braço e aí ele olhou pra minha aliança, ele falou assim, pô, casado, hein, mano, e tal. Só que na época que eu conhecia ele, eu já era casado. Aí eu comecei a falar assim, que doideira. Olha a minha vida como eu tocava. Eu já era casado, só que o cara achava até hoje que eu era solteiro naquela época. Você vê que coisa? Olha o meu comportamento como que era tão terrível que o cara olhava e falou assim, esse negócio é solteiro. Por quê? Porque quando eu ia fechar shows, quando eu ia nos lugares, eu ficava, não só fechava o show e ia embora. Aí eu ficava um pouco, curtia o show, aí tinha os amigos, aí ficava lá um pouco, sabe? Aí bebia uma. E parece que eu tô fazendo o quê? Curtindo o baile. Eu não fui lá pra fechar um show, fui pra curtir o baile, porque eu tô lá. Aí eu conheço o dono da casa, aí o gerente, aí me deu uma bebida, um uísque, alguma coisa, eu ficava ali batendo papo, então parece que eu tô fazendo o quê? Curtindo. Esse cara não é casado de jeito nenhum. Então, assim, foi interessante olhar isso. E ver isso, né? Então, essa foi a primeira. A clarificação do propósito foi assim, o meu bloqueio é todos esses. Tratar minha mãe mal, uso de droga, vício, cigarro. Eu bebia, não bebia pouco. Eu era o inimigo do fim de qualquer festa. Era jogar bola, Nato, você lembra? Tinha dia como é que eu chegava no domingo lá, irmão. Eu chegava virado. Verdade. Não chegava? Tô. Chegava virado. Saía do lugar que eu tocava, ficava lá até de manhã tomando. Saía de lá, ia direto, trocava de roupa e ia jogar bola, bêbado. Às vezes drogado. Eu falei assim, que maluquice é essa, né? Então assim, foi no momento que eu falei assim, cara, instalou, falei assim, descobri meu propósito. Eu entendi o que é, clarificou. Eu acordar os homens casados na minha idade que vive como solteiro, que fica levando assim, não tendo a família como sua prioridade, seu principal foco, cuidar da esposa. E, às vezes o cara não sabe. Eu fui fazer uma pergunta dessa para um familiar meu, eu falei assim, quem que é mais importante para você? Sua esposa? Vamos lá, vou pegar aí. Eu falei assim, vamos pegar aqui desde o começo. Quando você começa a namorar, qual que é o seu primeiro amor? Ah, é minha namorada. Você noivou, é minha noiva. Você casou, é minha esposa. Aí você teve filhos, aí é o meu filho. Falei, não. Seu primeiro amor continua sendo seu cônjuge. Hoje em dia, se você pegar na geração de hoje, tem gente amando mais bicho do que o marido, do que a esposa. Fala pra você. É muito doido. Tem gente amando mais o filho do que a própria esposa. E aí eu falo assim, cara, é uma inversão de valores porque o cara começa a amar mais o fruto do que a árvore. Louco, né? É uma doideira isso. E eu falo assim, cara, não faz sentido. E eu preciso acordar esse povo. Então o meu chamado hoje é para isso, é para falar para os homens, para de besteira, isso não faz sentido, né? Tem tanta coisa que eu vou aprendendo e eu vou passando. Então, sim, por que eu vivo hoje de decisão, não de condição? Porque eu entendi que a condição me aponta para o passado e a decisão para o futuro. Às vezes eu não tenho condição de fazer uma coisa, mas se eu tenho visão, Deus colocou no meu coração, às vezes sem grana eu vou fazer. Eu entrei numa mentoria que eu não tinha grana de pagar. Não tinha condições de pagar, irmão. Assim, como é que eu vou pagar esse trem aqui?
E quando o pessoal estiver assistindo, talvez, eu tô dizendo talvez, que eu já terminei essa reunião e talvez eu sou sócio de um dos maiores empresários do Brasil. Legal. Por causa dessa mentoria. E eu falei assim, entrei sem ter. Mas se há um propósito por trás disso, mas você está preocupado com o dinheiro? Não, eu tô preocupado com a mensagem. O que eu vou falar? O que eu vou levar de mensagem? Isso que você está falando é muito interessante, Vaguinho, porque é o seguinte, tem essa questão aí do, às vezes, meio perdido e não saber cuidar da família, que acontece bastante. Tem a questão também das pessoas que estão descontentes com o trabalho que exercem. Eu converso com bastante gente, eu escuto muito isso. 70%. Eu escuto muito isso. Insatisfação total com o que faz. E eu ainda hoje conversei com um parceiro meu de manhã, ele tava falando, eu me considero um cara inteligente e tal, mas minha vida não anda, cara, e não sei o quê, e fulano já tá avançando, e teoricamente o cara não sabe menos do que eu. Eu falei, então ele tomou atitude e foi, alguma coisa ele fez diferente. Não quer dizer muito, que você bem colocou aqui, não quer dizer muito de inteligência às vezes. Ousadia. É mais ousado. Tem gente que queria estar fazendo um podcast. E aí, por que não fez? Ai, será que eu dou conta? Ai, eu não sei falar. Ah, mas e o patrocínio? Ah, mas e as coisas? Ah, mas isso eu não sei o quê. E o Nato tá fazendo. E tá um baita sucesso. A gente ouve falar, cara. Né? Não é Legal. só... porque eu vejo, eu falo assim... Caraca, mano, que top. Meu amigo tá fazendo uma parada top. Um dia eu vou lá. Olha só o que eu falei. Um dia eu vou estar lá com o Nato lá. A gente vai poder estar falando, contando as histórias. Né? Eu fazia as festas de aniversário nas quadras. Mandei até uma foto. Pô, guardei lá em casa, hein, vou mandar revelar aquela lá. Ah, a foto tá eu, você, o Xereque, né? O Torresmo. Ele vai brigar comigo. Eu vi ele esses dias aqui no centro. Eu falei com ele Me hoje. chamou, falou, pô, tá muito legal lá o podcast, coragem. Falei isso aí. Legal, cara. Legal. Falei, você vai lá também. Mas tem um preço a pagar, Nato. Tem um início de tudo. Você não começou grande. Esse cenário não começou assim. Né? Você falou assim, poxa, mudou, o cenário mudou, transformou. E daqui a pouco começa a crescer. E daqui a pouco começa a chamar atenção. Trazer mais pessoas renomadas. Chama mais atenção ainda do podcast. E é um processo de crescimento. Mas o que vai definir que vai ser sucesso ou não, é você continuar ou parar. Porque eu falo assim, a diferença do louco pro gênio, sabe qual que é? Só o resultado. O gênio é o cara que não parou e teve resultado. O louco foi que parou. Constância, né? Se o cara que era gênio não tivesse o resultado, Einstein ia ser só um louco, mano. Thomas Edison. Imagina um cara mais de 10 mil vezes. E aí, dá pra ter noção a mentalidade do cara? Eu encontrei mais de 10 mil vezes de como não fazer uma lâmpada. Doideira, a cabeça do cara. É o olhar, é a forma de olhar diferente. Então, assim, só pra deixar bem claro, o processo de propósito, ele é muito simples, que fala assim, é difícil, às vezes não. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então vou falar, você, mulher, que foi abusada lá atrás, mas superou isso, hoje tem uma família, você foi traído ou traída, né? Sofreu um adultério no casamento, mas você perdoou e restaurou, esse é o seu propósito. É de levar a sua mensagem de superação, como vocês fizeram, para outros casais que estão passando pela mesma dificuldade. Você teve problema com droga, é o momento de você desbloquear as pessoas que estão viciadas. O seu propósito, você pode... Essa intimidade que tem com o bloqueio, tem intimidade. Por isso que fica muito claro, quando você fala assim, qual é o problema? Você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe? E como que foi sua vida? Eu fiz isso, hoje eu tenho uma família maravilhosa. É isso que é o seu propósito. É pegar essas pessoas que têm um sentimento de abandono, ficam se degladiando, se picotando durante anos e não conseguem resolver. Como fazer? Porque eu falo assim, tem muita gente... A palavra mais procurada no Google é como. Você acredita? Como fazer tal coisa? Como não sei o que? Como? Todo mundo tá querendo saber como. Se você não sabe como, você tem que buscar quem. Hoje em dia eu falo assim, cara, quer aprender algo? Busca um mentor pra você ir mais rápido, porque pra você crescer mais rápido. Quero ser um grande apresentador. Busca um mentor de apresentador. Você vai ver como você vai decolar muito mais rápido. Aí eu falo assim, como você fez isso? Como essa construção subiu rápido? Né? Então você tem a base, aí você
é o problema de tudo, né? Todo mundo que quer esse processo de transformação não tem paciência. A grande maioria. Que Hoje é o prédio rápido. Que é muito rápido, né? Que é tudo muito rápido. Só que ele tem que entender que o começo da construção, ela começa para baixo. É a base. E eu vou falar uma coisa pra você. Quanto maior a base, maior o empreendimento. Que é um negócio de... em Dubai, né? Que tem a Abu Dhabi. Onde que é? Alguém sabe? Não lembro. Que é o maior prédio do mundo lá. Não sei quantos Deve ser lá andares. É Abu Dhabi, né? Acho que é isso aí. Não sei se é Abu Dhabi ou Dubai. Bom, enfim. É nessa região. Cara, imagina a base de um prédio desse. A base tem que ser gigante. Gigantesca. Entende? Ah, mas eu preciso fazer uma base muito grande. Depende qual construção você quer fazer. Qual o tamanho dela, né? Então, você tem que entender que o processo de construção ele começa para baixo. Então, começou as bases para baixo, depois, aí tá o tapume fechado, né? Você fecha a obra com o tapume, ninguém vê obra nenhuma. Aí é o momento que você falou lá, você tá doido, o que você tá fazendo? Você é maluco, para com isso aí, não vai dar em nada. Ah, besteira. Agora, eu fui todos os adjetivos e nomes que puderam colocar para mim, colocaram. Vaguinho agora é o pastor. Eu falo para todo mundo, Vaguinho é o passado, eu não quero nem esse nome no diminutivo mais, né? Eu falo assim, eu sou Wagner Santos, se você quiser pode chamar de Wagner, né? Não tem problema. Mas parece uma besteira, mas é um novo processo. Tá certo. É uma nova roupagem, Você né? realmente se desligou. Exato. É desligar mesmo. Eu uso o meu passado como história, eu trago para o presente e falo assim, eu errei nisso aqui. É um processo que eu uso na minha mentoria chamado DPA, né? Que as pessoas precisam dominar o DPA, né? DPA é depressão, né? Que é o passado, a procrastinação, que é o presente, e a ansiedade, que é o futuro, numa geração que é mais ansiosa e mais depressiva. Pô, tá bem complicado. Cara, Nato, nós estamos numa geração, em 400 anos, essa geração que tem o QI menor que o dos pais. São dados, cara. Então, assim, é doideira. Por que isso? Por causa da tecnologia, por causa da evolução. Vício em celular. Você pode pegar. Tem criança hoje que você pegar ela pra fazer qualquer coisa lúdica é mais difícil. Mas eu falo assim, tem um problema do seu filho ser um cara que gosta de game? Não, faça ele, então, desenvolver games. Pra não ficar escravo daquilo. Sacou? São várias coisas que a gente pode desenvolver, porque se é contra, não sou contra nada. Só preciso me falar. Utiliza isso que ele tem de melhor para fazer. Tem né? que mudar a ótica, né? Exato. Usa o que ele tem de melhor. Ele é bom na TI, na internet, ele fica no computador. Então, usa isso de melhor para ele fazer. É que nem eu falei pro meu sobrinho um tempo atrás. Ele falou, tio, você assiste muito podcast, podcast. Eu te vejo podcast assistindo, tal. Falei, então, porque eu tô aprendendo com esses caras aqui, porque um dia eu vou ser o cara que vou sair daqui do assistir e vou estar lá dentro. Você não tinha podcast ainda? Não. Tá vendo? Ele depois você vai ver. Tô assistindo, mas eu vou ser o cara que vai estar lá dentro. Você vai me ver aqui dentro. Aí falei assim, beleza, vou ver então. Ele tá vendo. Oi, entendeu? Qual é o nome dele? É o sobrinho. Thiago. Né? É o Thiago, ó. O homem tá aqui. Mas assim, não é pra questão de eu sou o cara que eu te provei, não. É o seguinte, ó. Me ouve. Tudo que você quer lá na frente, você tem que começar a praticar hoje. Você tem que começar a estudar hoje. Você não vai se tornar, eu falo ser, com estar, né? Porque tudo a gente pode estar, né? Eu estou empreendedor hoje, eu estou escritor, eu estou. Ser é identidade, né? Eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou filho amado. Então é um monte de processo que tem dentro da minha mentoria, eu utilizo isso, Nato, que é clarificação de propósito, é alinhamento dessas bases. Primeiro, assim, o projeto, para ele começar a entender o que é Deus na vida dele. Tem muita gente que fala assim, mas se falar de Deus, tem gente que nem acredita em Deus, tá tudo bem, ué. Jesus veio para nos libertar, foi para a liberdade, o Cristo veio foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Hoje a sua mentoria é grupo? Você atende empresas? Como é que funciona? Hoje eu tenho mentoria em grupo, mas não é PJ, né? Eu faço em grupos, pessoas mesmo, ou individual. Eu tenho dois tipos de mentoria. Né? Em grupo, a gente tem temas e a gente pega os temas e vão, né, ali decorrendo durante o tempo. E eu tenho individual. A individual
é mais precisa, ela é mais pancada, né? Assertiva, né? Cara, é porque a gente trata já de início. Qual que é o seu problema? O cara, é isso aqui. Cara, mas sabia que você não precisa nada disso? O cara dá um choque, você precisa disso, ajusta isso. O cara, não sabia que eu precisava disso. Saca? Porque tem gente que acha que quer fazer as mentorias pra ficar rico. Porque chama atenção os carros, as viagens e tal, as comissões e assim. Aí chama a atenção do cara. Cara, eu também quero. Aí quando o cara vem, ele fala assim, mas não é isso que você precisa disso aqui, ó, toma. Aí ele falou, caramba, eu fui do mesmo jeito. Né? Eu fui pescado de uma forma e eu recebi o que eu precisava. Então, só para encerrar, né, o processo de construção, quando começa a falar que você tá louco, você fala assim, quanto você já gastou nessa construção, Nato? Já foi uns 2 milhões aqui. Mas não tem nada, mano. Você tá doido? Saiu nem no chão. Não, é que minha base é muito grande, mano. Qual que é a base nossa? Inteligência emocional. É os bloqueios que você tem que largar, necessidade de aprovação. É as crenças limitantes. É crença de capacidade, de merecimento, de identidade. Tem várias crenças que você tem que te limita, te trava. Por isso que nós temos que tomar um cuidado absurdo em todos os exemplos e as falas que nós temos com os nossos filhos, porque qualquer fala errada, não pode. Você não consegue, um exemplo. Acabou, cara. Né? Talvez ele registre aquilo e no mundo ele vai levar aquilo pra frente. Tem que tomar muito cuidado com a fala, porque tudo se fez, Deus fez como Deus criou o mundo? Com a fala. Que haja luz. Que haja porção de terra, de água. Água, que deu os peixes no mar, terra, as árvores e os frutos. E ele falou, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ele nos fez. Mas tudo é na fala. Então fala assim, tome cuidado com o que você fala dentro da sua casa. Tome cuidado com o que você fala de você mesmo. Tome cuidado com o que você fala do seu filho, pra ele. Wagner, mas você tá falando que nós não vamos errar? Você vai errar. É normal, a gente erra. Mas a velocidade que você conserta... Desculpa. A velocidade que você arruma, ajusta isso, que é o que faz entender o tamanho da sua inteligência emocional. Os maiores bloqueios que tem a necessidade de aprovação é de criatividade, de network. Tem muita gente que não consegue fazer network. Eu sou tímido demais. Não, sabe por quê? Porque um dia alguém que tinha autoridade sobre sua vida, isso pode ser professor, político, padrasto, primo, pai, é tudo com P, né? Toma cuidado com os P da vida. Pode te bloquear. E falou pra você assim, Nato, não fale com estranhos. Eu conversei com uma pessoa sábado passado, cara. E conversando sobre isso, ela falou, nossa, eu vejo você lá naquele podcast, conversa e desenrola, e os convidados e tal. Eu não faço aquilo nunca. Falei, como assim? Falou, eu não consigo nem na dinâmica de emprego, aquelas do círculo que tem que levantar e se apresentar, quando eu pede pra falar, eu quero ser a última. Sabe que isso também tem um bloqueio de falar em público, né? Que fala assim, esse bloqueio, esse cara tem um temor assim, aí, sabe? Só que não é de falar em público, sabia? É de falhar. O cara tem medo de falhar. Mas sabe o que acontece isso? Porque às vezes esse cara foi muito cobrado quando era pequeno. Tudo que ele ia fazer, não faz, não pode, cuidado, pera, eu falo, gente, então pra vocês que estão assistindo hoje, cuidado com que vocês ficarem cobrando demais o filho de vocês. Tome muito cuidado cobrar muito o filho de vocês, porque ele vai crescer entendendo que ele tem que ser perfeito. E aí sabe o que gera um problema? Esse cara faz uma cagada quando ele estiver na fase adulta, ele não te conta. Ele prefere a mentira que acalenta, a mentira que conforta, que não tem problema, do que a verdade que confronta. Talvez fique até frustrado. Ele não te conta as merdas que ele faz. E aí ele vive nesse problema. Eu não vou falar. Vai que eu erro. Vai que eu falho. Vai todo mundo me arregaçar. Todo mundo ri da minha cara. Porque os erros que a pessoa comete, ao invés de falar assim, parabéns, Nato. Abri minha loja, cara, lá e, puxa, deu merda, não deu certo, cara, tomei maior prejuízo. Eu falei assim, cara, prejuízo é aprendizado, irmão.
Todo mundo fica, nossa, como assim? Você nunca perde. Não tem como perder, Nato. Nunca na sua vida. Ah, mas se eu tenho prejuízo, você não perdeu, você aprendeu. Então as pessoas têm que falar assim, ó, fala pra você mesmo assim, ó, ou eu ganho ou eu aprendo. Você falou que agora eu lembrei de uma frase com o Pezão veio aqui do UFC. Sabe? Legal. Peso pesado. Top. A família dele é de Ribeirão Pires, ele é morador daqui e tal. Top. Assinou a luva aqui, tudo legal. Legal. E ele falou uma frase parecida com a sua, porque ele falou, aonde tem aprendizado, não tem derrota. Não tem, cara. Isso é fantástico. Não tem. As pessoas acham que, eu perdi. Perdeu no quê? Você aprendeu. Vai pro próximo nível, agora não comete mais. Sabe uma coisa que você deve estar mais antenado do que eu e percebe muito mais por conta do seu trabalho. Mas a gente percebe aqui, ó, eu percebo que as pessoas, de cada 10, cara, 9, elas estão se comparando com as outras. Isso aqui parece que tá florando mais, de se comparar com as outras, de querer competir com as outras, de querer ser melhor que as outras, quando deveria trabalhar o eu primeiro. Isso já tem desde que existe mundo, eu creio. Mas parece que agora tá florando demais. Né? E talvez quando, um exemplo, eu quero ser melhor que o Wagner, não consigo. Fico frustrado e fico com raiva dele ainda. Quando o cara tá na dele fazendo o que ele quer fazer tranquilo. Ele não tá preocupado com nada nem com ninguém, cara. Tá preocupado em fazer o melhor pra coisa andar. Só que por outro lado, você entende? Sim. A outra pessoa tá te enxergando como se você fosse um adversário que ela tem que te derrubar, sendo que você tá numa vibe tranquila. E assim vai indo. Elas entram no modo comparação em vez de entrar no modo contemplação. Ao invés de aprender com o Nato, ela prefere rotular o Nato como arrogante. Um dia você vai passar com a cabeça a milhão, com alguma entrevista, alguma coisa do seu trabalho, e às vezes você não viu a pessoa. Pronto, cara. É o motivo dela falar assim, aí, ó. Agora se acha o Celso Portiolli. Sacanagem. Mas agora o cara tá se achando. Mas não é porque você tá com a cabeça tão longe que você não viu. Mas ela prefere rotular você agora de arrogante e não te assistir mais e não aprender mais nada com você. E aí Steve Jobs tinha uma frase assim, né? Porque você vai confiar em todo mundo, né? Ele falou assim, ó, prefiro confiar num monte de gente, né? Dar acesso a um monte de gente e prosperar do que não confiar em ninguém e não crescer. Não faz sentido, né? O modo comparativo é complicado. Eu levo muito eu falei pra você, né? Aqui, eu tava falando que eu comecei a levar muito sério a minha vida. E eu começo a me envolver em coisas novas, o tempo todo, coisas novas. Fazendo coisas novas. E eu fui aprender um esporte novo, golfe. Legal. E eu falei assim, cara, na minha mente, na minha cabeça, golfe tava muito longe de eu conseguir fazer algo do golfe. Isso é esporte do quê? De rico. Tá distante de mim. Isso não é pra mim, isso é doido. Que isso, jamais. E, cara, eu fui fazer o golfe. Fui lá, dei umas tacadas no golfe, aprendi, né, com os amigos, vim, né, tá aqui no ABC, vim aqui pra São Bernardo, fui lá no campo de golfe, dei umas tacadas e falei assim, eu vou trazer mais gente pra ter experiência nova de jogar golfe. E aí eu peguei e levei um pessoal. E chegou lá, eu falei pro pessoal antes de entrar, falei assim, ó, uma coisa que mudou a minha vida, Nato. Nunca mais eu entrei em nada pra me divertir. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu fui fazer é pra eu aprender. Tudo que eu vou fazer agora é pra aprendizado. Não entro somente, poxa, eu vou lá jogar golfe, que legal, dar umas batidas na bola, aprender sobre golfe. Não é sobre golfe, é sobre desbloquear algumas coisas que ainda eu tenho bloqueado. Sacou? Eu vou identificar bloqueios novos fazendo coisas novas. E aí eu levei um pessoal e antes eu falei assim, ó, gente, vocês vieram aqui pra aprender. Então entra pra aprender. Sai com algum aprendizado novo. Algo novo que você pode aplicar na sua vida. Quando a gente acabou de dar as tacadas, todo mundo, a gente tava em 10 pessoas. Levei 10 pessoas lá e acabou as tacadas e tal. Eu reuni o pessoal e falei assim, ó, me fala o que foi pra você a experiência. Cara, falou, putz, eu acho que eu fui... Quem acha que foi bem aqui? Aí todo mundo falou assim, quem acha que foi mal? Eu. Aí eu falei assim, beleza. Você foi mal comparado a quem? Pois é. Você viu que a pessoa começa a entrar no modo comparativo e fala assim, eu fui mal, mas... que você foi mal. Agora me fala uma coisa. Você já não é melhor do que muita gente que não veio. Você já está na frente de muita gente que desistiu de vir de fazer algo novo. Outra coisa.
Me fala uma coisa, se você viesse sozinha, pegasse um taco sozinha, você ia conseguir dar a tacada que você deu, que você achou que foi mais ou menos, foi meio ruim? Você ia conseguir fazer isso? Ah, não. Falei, sabe por que você conseguiu? Porque você tinha um mentor, você tinha alguém te ensinando a pegar no taco, te dando instrução de como dar a tacada, a posição do braço, da perna, como você põe o ombro, o queixo, a cabeça. Tudo tem um detalhe. Uma menina identificou nela que ela tem um bloqueio. É o seguinte, eu tenho problema de... eu não consigo tirar o foco daquilo que eu aprendi. Ela aprendeu muito a jogar sinuca com foco na bolinha. E ela ficava com foco na bolinha. E no golfe, um movimento muito mais importante é dos braços. Não pode dobrar, tem que estar estirado. E não é força, é jeito, é um movimento que faz a bolinha ir mais longe. E a gente parece que vai... Você chega a esganar o taco, né? Parece que... Quando você vai perceber... O Michel tava comigo lá. Você vai perceber, a mão tá... E não precisa, é muito leve o taco, né? E aí, essa parada que você falou é real. As pessoas começam a entrar num modo comparativo. E quando eu trouxe para elas a visão diferente, eu falei assim, putz, é verdade. Eu não olhei por esse aspecto. Eu já sou melhor do que muita gente que não veio. Eu dei uma tacada muito melhor que se eu viesse sozinha. E eu falei assim, você sabia que para ficar bom no golfe você precisa dar 10 mil tacadas? 10 mil golpeadas na bola? 10 mil? Só que não adianta você pôr 10 mil bolinhas no mesmo dia e dar. É progressivamente. É um processo de treino e repetição. Entendeu? Você criar ali um movimento habitual, você começa a pegar os códigos dali, como faz. Porque tem gente que recebe instrução, sai fazendo que nem doido. Aí as pessoas não entendem que quem tem o processo que chega lá no final é quem não pulou o processo, né? Não tem como pular. E se você pular etapas, não vai funcionar. Entendeu? Eu gosto muito de falar sobre construção, porque se você pular um pavimento, mano... Já era. Cai. Sacou? Então, assim, são muitas coisas que as pessoas precisam entender que a mudança virada de chave é essa. Eu tenho muita coisa que eu falo. Não sei, quem toma refrigerante aí hoje em dia, né? Bebe refrigerante, fala assim, poxa, eu bebo refrigerante. Eu sou um cara que eu não vou falar que é contra a indústria de refrigerante, mas assim, cada um é livre. Mas 180 mil pessoas no mundo morrem por causa de refrigerante. Aí fala assim, sabendo dessa informação, você vai continuar bebendo refrigerante? Vai, porque ninguém morreu perto de você tomando refrigerante. Você entendeu como que é a mente? Eu, sabendo desse dado, eu parei. Eu renunciei, isso eu não tomo mais. Eu não bebo mais isso. E várias outras coisas que eu comecei a buscar e entender que não faz mais sentido eu consumir. Eu não entro mais nada pra não aprender. Eu não assisto mais nada se não é pra aprender. Parece que minha vida ficou chata pra caramba, né? Assim, putz, o cara não faz nada. Não ficou chato, ficou mais divertido, irmão. Porque eu sempre tô fazendo coisa nova. Nós estamos numa geração mais viciada em dopamina. A geração mais viciada em dopamina. Vou trazer um dado aqui de dopamina. Quem tá assistindo, entender. Dopamina é um hormônio da novidade. A quantidade de dopamina liberada no organismo, quando você abre um presente, você vai abrir um presente para saber, nossa, o que eu ganhei? A mesma quantidade de dopamina liberada nisso é a mesma quando você abre uma mensagem no seu WhatsApp. Ô, louco. É a mesma quantidade de dopamina liberada quando você abre um presente ou abre uma mensagem no direct do seu Instagram. Por que as pessoas ficam rolando o tempo todo a tela? Assistindo a vida da outra. Novidade. Dopamina. Por que eu falo para as pessoas assim, ó, precisa se envolver em coisas novas? Para você viver num modo dopaminado. Precisa entender isso e saber isso. Porque a partir do momento que eu sei isso, eu paro de consumir um monte de feed. Eu largo um pouco da rede social. Eu trabalho com rede social. Só que eu não consumo ela. Bem pouco. Eu consigo controlar isso também hoje. Se pegar lá, eu tenho quase 19 mil seguidores. Eu sigo, sei lá, uns 800, acho que eu sigo. E tem que eliminar um bocado ali ainda também. Mas é porque, não, tem gente, tem amigo meu que eu não sigo.
Porque às vezes o negócio dele é tão legal Você vai querer ficar olhando. que eu fico vendo. Eu falo, não vou mais seguir esse porcaria aqui que eu fico consumindo essa tranqueira que eu não vou mais. Então eu acabo deixando de seguir pra isso. Então, assim, a dopamina faz isso, cara. Mas o exercício físico dopamina o organismo, a endorfina. Então, assim, são coisas que você deixar de consumir o refrigerante não só por causa da química, mas também do açúcar. Te deixa mais lento, raciocínio, tomada de decisão mais lenta. É uma bebida oxidante, eleva o seu pH, tem gás carbônico. Mano, saca? Então, assim, são coisas que você precisa entender que amanhã ou depois você vai precisar. Pode deixar. Amanhã depois, pode finalizar. Amanhã depois você vai entender que algumas doenças que você tem é por causa de coisas que você falou assim, eu não consigo ficar sem. Alimentação, tudo. Dá pra mapear, Nato. Porque a gente fala assim, ó, são áreas que a gente mapeia na mentoria, fala assim, ó, vamos mapear. Tudo isso você faz. Isso. Na mentoria, eu executo na minha vida, que deu resultado, e eu levo para as pessoas e também na mentoria. Vamos mapear aqui, ó. Nós vamos fazer 3 pontos. São 3 áreas, 3 esferas. Corpo, né, que é o físico, emocional e espiritual. Ok? Falei, vamos ver quem tá no governo das coisas. Refrigerante, é ruim, não consegue parar de beber. Quem tá no controle? O corpo. Por que você sabe que é o corpo? Porque o corpo ele quer recompensa imediata. Tudo que você vai fazer que é recompensa imediata, seu corpo quer. E a questão da mente é complicada também, né? Porque via de regra vai pedir pra voltar. Você mudou, você tá ali comendo, tal. Vamos fazer uma dieta, vou treinar, não sei o quê, vou pra academia. Passou as 2 primeiras semanas, o que a mente começa a falar pra você? Volta pra onde você tava. Boicota. Fica quietinho lá. Isso não é legal, né? Aí dá aquela preguiça. Você vai ter que ficar isso a vida inteira. O cérebro foi construído para sobrevivência. Então ele quer fazer ele quer guardar energia. Ele não quer gastar energia. Por quê? Porque ele fala assim, eu posso precisar dessa energia em algum momento. Você pode ver que pessoas que trabalham carregando peso, né? Saco de areia, cimento, não sei o quê, pedreiro, geralmente, ele não tem tanto cansaço emocional, né? Cerebral. Ele tem mais físico. Por isso que você vê os caras, mano, o cara tá inteiro, carregou um caminhão de areia, então o cara tá de boa. Eu trabalhei ali, mano, eu tô esgotado, mas é porque uma tomada de decisão séria na sua vida consome 25% de energia do seu corpo. Uma tomada de decisão séria consome 25% de energia do seu corpo. Você chega em casa, eu tô esgotado. Várias tomadas de decisão. Quando você consome muito açúcar, você tem um retardo dessas tomadas de decisão. Nossa. Sacou? Então, o cérebro fala assim, não mexe com isso, mano. Poupa energia. Você já fez assim, não, eu preciso poupar energia que amanhã eu tenho que coisa. Mano, é uma besteira, porque a energia de amanhã vai gerar amanhã. Você só tem pra hoje. Então, por isso você tem que usar a energia que você tem hoje, né? O seu cérebro ainda tá te boicotando. Ele começa a falar assim, você vai precisar fazer isso a vida inteira, Nato. A mente é complicado. Já dizia Henry Ford, né? Se você pensa que você é um derrotado, você tá certo. Se você pensar que é um vencedor, tá certo também. A Bíblia diz, Salomão. Você se torna aquilo que você pensa. Por isso que é importante pra caramba ter um mentor. Quero que você deixe aqui uma mensagem legal, dá uma pincelada aí e já deixe sua rede social para trazer novos alunos para poder continuar prosperando aí. Vamos escrever no próximo, hein? Bora. A coragem, né? Opa! É doido. Bora, tenho coragem. É muito bom. Não, vamos estar junto. É interessante, tá? Levar esse crescimento é bastante coisa, que a gente tem um tempo, né? Aqui a gente tem que respeitar aí, né? O processo do tempo, e a gente poderia abordar vários temas e várias coisas e como fez essa mudança, mas eu queria agradecer mais uma vez você, toda a equipe, todo o pessoal do podcast, e deixar uma mensagem seguinte, cara, a primeira coisa que realmente me fez levar a vida a sério foi quando eu tive um encontro real com Jesus.
Esse foi o ponto principal. Porque na palavra de Deus ele fala, sem mim nada fará. Então, sem o Senhor, eu não faço nada. Quem me dá vitória é Ele. Eu tô de pé porque Ele tem misericórdia, Ele é piedoso. E assim, Ele é o maior patrocinador seu quando você entende o seu propósito e fala assim, agora toma mais um pouquinho aqui. Nato, você entendeu? Toma mais esse. Agora toma mais isso. Agora vai essa agora é aqui. Agora é essa TV. Agora é isso. E aí daqui a pouco você fala assim, uau, eu não imaginava estar vivendo isso. É lógico que seus sonhos são pequenininhos mesmo. Quando você vai ver que você fala assim, eu não imaginava, é porque não era um sonho seu, é dele. E Deus, na verdade, não sonha, né? Falando que não é um sonho dele, né? É porque é o que é pra ser. E quem vive sonhando é a gente, né? Às vezes tem muita gente que eu falo assim, tem um amigo meu que eu posto um negócio, ele fala assim, meu sonho. Aí chegou um dia que ele mandou um monte, aí eu falei pra ele assim, para de sonhar, cara. Porque quem vive sonhando, vive dormindo. A gente tem que estar acordado pra realizar. E tudo tem um preço. Você pagou um preço de estudar, de continuar estudando. Aí fala assim, um dia eu quero passar o Nato. Eu não sei, só se o Nato parar. Aí você passa ele. Um dia eu quero passar o Wagner. Você falou, né? Comparação, eu quero ser melhor. Tá, tudo bem, você pode até ser mais rápido, não tem problema não, mas você tem que ralar. Porque eu não vou parar de estudar, eu não vou parar de crescer, eu não vou parar de consumir, eu não vou ficar com... E o olhar não tem que ser de competição, tem que ser de inspiração. Tem, cara. Né? Tem que ser, porque assim, e no meio evangélico, principalmente, eu vou falar, tem alguns que criticam um, critica o outro, da forma que fala, você devia falar mais isso, o outro não devia falar assim, o outro, você mostra carro e aí as pessoas não sei o quê. Aí eu falo pra gente, todo mundo ganha. Quando alguém se converte, né, e vai para Jesus e começa a mudar o comportamento, a vida dela e crer em Cristo Jesus, todo mundo ganha. Só que tem uns que talvez o Wagner foi levantado para achar os perdidos. E o Nato foi para levantar profeta. A linguagem que você vai usar é diferente da minha. Ok? Eu vou usar uma linguagem para atrair o perdido. Você vai usar uma linguagem que vai fazer assim, uau, eu quero isso. É um profeta. É diferente. Então, para não ficar essa treta, sabe? Essa comparação, esse jogo de luta, quem é melhor? Eu falo melhor, o meu evangelho é melhor, a minha igreja é melhor. Eu não vou entrar em alguns assuntos polêmicos que eu gosto de falar, porque, né? Se fosse questão de religião, Jesus tinha chamado a gente para ser judeu. E ele falou assim, ó, pegue sua cruz e me siga. Entende? Então, não é sobre religião. É sobre Cristo, amor. Quer cumprir a lei? Ame. Ponto. Então eu queria deixar esse recado. Ame o seu próximo, né? Faça o bem, né? Tenha uma conexão com o Senhor. Mas todos os dias eu faço o meu devocional, eu digo assim, a primeira menção do dia. Conversa com Deus. Primeira coisa que você fizer, abrir o olho. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de estar vivo. Que eu deveria estar bem longe daqui dessa terra, porque ainda eu sou falho, sou errante, mas eu quero ser melhor, e a gente pedir a ajuda dele, pedir para que ele esteja no processo, porque sem ele você não vai fazer nada. E tem muita gente que soberbece, acha que faz, eu mando na minha vida. Eu acho bonitinho algumas pessoas falar isso, né? Na minha vida é eu que mando. Eu falo assim, coitado, você não é dono nem dessa vida, bicho, que Deus que é o dono da sua vida. Então assim, que você não fica mais perdendo, que as pessoas não percam mais tempo com besteiras e bobagens que não vai fazer crescer, andar em hobby, sabe? Hobby não vai te levar a lugar nenhum, tem que aprender coisas novas. E uma das coisas principais, assim, a mensagem que você carrega, existe alguém precisando dela. O que aconteceu com a sua vida precisa ser falado para alguém, para curar o outro, tá? Usa a sua história, usa a sua superação, que a superação é a superação que você teve referente àquilo. Quebrei a minha empresa, cresci. E aí você vai ajudar muita gente. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Sensacional. Eu que agradeço, né? Prazer em revê-lo, em compartilhar desse momento contigo. A casa é nossa, quando quiser voltar para contar mais histórias, convida, o espaço é nosso, tá certo? Muito obrigado. Até o próximo. O mundo gira através dos seus pensamentos e muda através das suas ações. Fiquem com Deus. Valeu.